Bom, então, formalmente, boa tarde a todos. Daremos início à apresentação do projeto de TCC do aluno Joilson Gomes de Souza. Joilson, você tem de 10 a 15 minutos para realizar sua apresentação, tá? E pode começar a partir de agora, quando se sentir à vontade. Boa apresentação. Ok. Obrigado, senhor. Bem, olá, pessoal. Meu nome é Joilson Gomes de Souza. Sou aluno do curso Bacharelado em Sistema de Informação do Centro de Educação Aberta à Distância, SEAD, da Universidade Federal do Piauí. Meu orientador é o professor Alan Geison Ramos Gonçalves e o tutor, o professor Lucinaldo Pereira da Silva. O título do meu trabalho é o desenvolvimento de protótipo em Arduino para automação de objetos em ambientes públicos ou residenciais. Bem, o sumário está dividido da seguinte forma: introdução, justificativa, problematização, objetivos, fundamentação teórica, metodologia, o cronograma e as referências. A introdução. A exigência ou dependência da sociedade com relação à automação. Isso já tem muito tempo, isso já é de muito tempo que a sociedade anseia ou pede sempre por melhores situações de uso dos objetos. Por exemplo, o projeto que eu estou desenvolvendo seria a lixeira automática, que é uma ótima saída para melhorar a vida das pessoas, em relação, inclusive, à contaminação, na situação que nós nos encontramos com a pandemia, então isso ajuda demais. Bem, desenvolvimento de objetos com a ótica em ambientes de acesso público. Essa ótica em ambientes de acesso público, porém, também amplia-se um pouco mais para a questão das pessoas com portadores de deficiência, né? Isso ajuda também demais. Bem, utilizando esses softwares, esses softwares embarcados, pode-se automatizar a maioria dos objetos. Pensando muito há um tempo atrás, esse tipo de software só era utilizado em tipo navios, aeronaves, em sistemas bem complexos. Hoje em dia não, já se utiliza em geladeiras, em TVs, micro-ondas e muitos outros objetos. A justificativa. Essa proposta é justificada pela observação do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e visa desenvolver um protótipo com automação utilizando a plataforma Arduino. Bem, existem vários protótipos de automação residencial e industrial utilizando o conceito de robótica em plataforma Arduino. Abaixo alguns desses exemplos. Por exemplo, a bengala com sensor e vibra, né? Que ele é uma bengala que inclusive eu participei de um projeto no IFP, no Floriano, e fizeram essa bengala, esse óculos, e estavam trabalhando numa bicicleta para cegos. Utilizando o sensor, ele identifica o obstáculo à frente e faz vibrar a bengala do deficiente, para ele saber que tem um obstáculo. O óculos, em complemento, faria mesmo, o sentido é o mesmo, porém ele detecta o obstáculo na altura da cabeça, por exemplo, né? Que já é outro problema em relação a quem tem deficiência visual. E todos esses buscam encontrar soluções criativas para problemas de acessibilidade. Problematização. Necessidade de objetos com acionamento automatizado. Essa necessidade, como eu falei, já é de muito tempo. As pessoas sempre buscam a melhoria para o uso de objetos que são relativamente simples de se utilizar, porém, podem ficar ainda melhor a utilização deles. A segurança, a possibilidade de contaminação, né? Esse é um fator muito importante, porque quando você evita o contato direto com a superfície de determinados objetos, você evita ser contaminado por alguma possível bactéria que tem naquele objeto. Por exemplo, em ambientes hospitalares, e você vê lixeiras, essas lixeiras elas não têm nenhum mecanismo automático para
para abrir a tampa quando alguém se aproximar. A gente pensa na gente para fazer o acionamento com o pé, numa lixeira, ok. Mas aí você vai pensar num deficiente dos membros inferiores, como é que ele vai fazer esse acionamento? Então, se tivesse esse tipo de automação, resolveria esse problema. A dificuldade no uso de objetos, especialmente quando se refere à acessibilidade, que foi o que eu falei anteriormente. Objetivos. Geral, desenvolver um protótipo com mecanismo automático, utilizando a plataforma Arduino. Vou falar um pouco sobre ela um pouco mais na frente. Os objetivos específicos, mostrar a problemática da falta desse tipo de objeto na sociedade, nos ambientes públicos, apresentar uma solução criativa para resolver esse problema, né? Incentivar o aumento da automação nos ambientes e reduzir o custo. Você imaginar a produção de objetos utilizando equipamentos que não são tão caros assim. Então, você imagina um custo relativamente barato para a aquisição desses objetos. E trazer comodidade para a sociedade, em geral. Fundamentação teórica. Arduino. Algumas palavras podem ser faladas sobre Arduino. Simplicidade, compatibilidade, compacto, experiência emocionante. Eu botei essa palavra, até vou explicar um pouco. A simplicidade, porque eu vou mostrar a imagem, vocês já conhecem, mas eu vou mostrar a imagem, ele é muito simples. Até em olhar para ele, você vê um equipamento pequeno, né? Compatibilidade, ele tem uma grande compatibilidade, inclusive com os componentes de outras marcas. Ele é bastante compatível. Pequeno, é compacto, né? E gera uma experiência emocionante para o usuário, porque quando você passa a utilizar o Arduino, você vê que, assim, você se emociona em ver que certos comandos que você coloca são executados por objetos que normalmente são inanimados. Vários componentes podem ser acoplados a eles, sensores e atuadores. Os sensores são a temperatura, umidade, luminosidade, distância, etc. E os atuadores são os relés, motores e luzes, que são acionados de acordo com o resultado que o sensor gera. O Arduino. Para McRobert, em 2011, o Arduino é o que se chama de plataforma de computação física ou embarcada, ou seja, o software ele não precisa ser executado direto do computador, ele já é incluído no próprio Arduino, e de lá ele fica dando o que a gente chama de looping e executando sempre aquela instrução que foi colocada. Para Oxford e Bleming, em 2009, é a fusão de elementos críticos, hardware, software e comunidade. Esses elementos são muito importantes, pelo menos o conhecimento básico sobre eles. O hardware, você tem que saber um pouco sobre ele para poder desenvolver a estrutura em si do projeto. O software, você tem que ter um conhecimento básico de alguma linguagem de programação, no caso do Arduino, a linguagem C. E a comunidade, você tem que conhecer os anseios, as necessidades da comunidade, porque a comunidade normalmente é o foco dos projetos. Uma necessidade que alguém tem gera um projeto para ser desenvolvido, para resolver aquele problema daquela pessoa, ou daquelas pessoas. Eletrônica. Para guiar, em 2009, é a parte da física que estuda os elétrons. Tá? A sua remessa, o seu movimento e o comportamento desses elétrons. Fundamentação teórica. A automação. A automação, para ela acontecer, ela tem alguns elementos que são primordiais. Um sistema de controle, a computação em si, a mecânica e a eletrônica, né? O sistema de controle impõe o comportamento desejado do sistema, né? A computação, a modelagem, análise e simulação, execução do algoritmo de controle, a mecânica é a parte física do sistema, e a eletrônica, as diversas funções, processamento de sinais e controles analógicos. Um pouco de estatística. O IFR, que é a Federação Internacional de Robótica, fez essa pesquisa pegando os 10 maiores países robotizados do mundo. No topo dessa pesquisa apareceu o Japão com 306 robôs para cada 10 mil trabalhadores. Tá?
O Brasil aparece aí em 37º lugar, e ainda abaixo dessa linha de densidade, que foi a linha média mundial. Foi 51, o Brasil está em 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores. E fica atrás aí da Tailândia e de países como Tailândia e África do Sul. Metodologia. O estudo em questão se dará através do método experimental. Tá? Esse aqui é o modelo da lixeira. Essa lixeira eu escolhi mais ou menos esse modelo porque ela tem um compartimento embaixo que você consegue colocar os componentes da montagem do mecanismo. Que é o Arduino, dá para perceber, olhando para a placa, que é uma placa simples, ela não tem muita complexidade. Com um pouco de estudo, você consegue desenvolver alguma coisa com ela. É bem interessante o Arduino. Esse é a protoboard, né, que é uma placa que a gente usa para fazer a montagem do circuito. Essas trilhas, elas servem para você espetar os jumpers, né, e elas transportam tanto a questão da energia, como também a questão dos dados que são resultantes da utilização dos sensores. Aqui é o sensor de ultrassom que será utilizado nesse projeto. Ele emite um sinal para sua frente, até encontrar o objeto mais próximo e devolve um outro sinal. Ele é lido e, de acordo com o tempo de ida e volta desse sinal, ele consegue determinar a distância em que se encontra o objeto, no caso, a pessoa que está se aproximando. Vai ser de acordo com isso que vai ser aberta a porta da lixeira. Aqui é o motor de passo, que vai ser utilizado para fazer o mecanismo de acionamento da tampa da lixeira. Tá? Esse é o modelo 28BYJ, dígito 48, e o drive, que é essa placazinha, a placa controladora, é o LN 20003. Aqui é o cronograma, tá? Esse cronograma, ele foi feito da seguinte maneira. Ele inicia a partir de outubro de 2020, vai até fevereiro de 2021. As suas atividades, a revisão bibliográfica, começa a partir de outubro, vai até janeiro de 2021. A escrita da monografia, no caso, é outubro e novembro de 2020. A aquisição do material a partir de outubro até novembro. O desenvolvimento do mecanismo a partir de novembro, isso vai até janeiro, aproximadamente. Desenvolvimento do código-fonte, da mesma maneira, de novembro a janeiro. O teste do código e aprimoramento dele, a partir de dezembro e janeiro estará sendo feito, e a monografia, a apresentação, será em fevereiro de 2021. Essas são as referências, tá? Foi onde eu fiz as pesquisas para poder desenvolver o projeto. Então, são essas aí. Ok. Aqui os agradecimentos, né? Bem, primeiramente a Deus também, claro, aos meus pais, que são falecidos, a minha maior incentivadora, a minha esposa, Ionara, e o meu maior incentivo, que no caso é meu filho, Pedro Arthur. Tá? E um agradecimento ao professor Alan Geis, com sua competência, soube cobrar da gente, para a gente poder desenvolver um projeto à altura, e ao professor Luiz Lauro, que já falei para ele mesmo, será um dos professores que vou carregar para a vida e lembrar para sempre. Obrigado a todos. Bom, obrigado, Joilson, pela sua apresentação. Você pode já tirar o compartilhamento de tela, tá, Joilson? E, enquanto isso, eu passo a palavra para o professor Lucinauro, para ele fazer as considerações sobre o trabalho. Por favor, professor. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento.
Pronto, Joyce? Pronto, tirou. Só um segundo. Boa tarde, professores Alain, professor Maurício. Boa tarde, Joilson. Boa tarde, professor. Iniciar dando os parabéns aí pela sua apresentação, né? Belíssima apresentação, diga-se de passagem, foi muito boa, né? Tecer aqui um elogio em relação aos slides também, muito bem confeccionados. Deixa eu ver bem aqui o que está replicando aqui meu áudio. Deve ser alguém aí do Joyce. Ah, pronto, do Joyce. Tá bom. Deixa eu ligado aí qualquer coisa, Joyce, se eu perguntar, e aí você aciona para responder, tá bom? Bom, então é o seguinte, dando continuidade aqui, Joyce, parabenizei já pela apresentação, pelo tema do trabalho também, né? É um tema que você gosta, e desde quando a gente começou a conversar, você já falava sobre isso é muito importante, quando a gente tem a possibilidade de transformar aquela ideia, né, trazer aquilo ali e colocar em prática, isso é bastante interessante. Fica o trabalho dessa forma que você acabou de apresentar. Fácil de apresentar e bem apresentado. Tá? Ó, o que nós vamos fazer aqui, tanto eu quanto o professor Maurício, assim como o Alain, é tentar passar algumas informações, demais orientações que podem ou não ser aplicadas ao seu trabalho com a finalidade de ajudar, né, de tornar um trabalho ainda mais coeso, um trabalho ainda mais fácil de se ler e de compreender, porque ele vai ser objeto de estudo para o futuro, para outros graduandos na área de sistema de informação, outros pesquisadores de áreas diversas, pessoas que queiram saber um pouco mais sobre essa tecnologia que você está mostrando aqui, abordando. Então, é necessário que ele seja um trabalho bem apresentável. Então, as dicas e orientações que a gente vai dar aqui, essas observações, é nesse intuito de melhorar, de torná-lo ainda melhor para ficar bem apresentável, tá certo? E eu começo minhas observações, geralmente eu faço um scan sobre o trabalho, né, de uma maneira geral, superficial, parte de cima, olhando questão de formatação, alinhamento, espaçamento, né, geralmente são voltadas mais a erros que não reprovam o aluno, é só mesmo de formatação, coisas que são facilmente organizáveis, tá? E no seu trabalho, fazendo essa verificação, esse scan, eu verifiquei aqui que o teu sumário, ele tá um sumário com tamanhos de fontes diferentes, assim como os espaçamentos também, né? E em relação à confecção do sumário, assim como todo o trabalho, desde a sua confecção, formatação, ideia, organização dentro do texto, existem regras, né? Que são as NBRs, que nos auxiliam nessa formatação, nos dão um auxílio e apoio para a gente possa estar colocando da maneira correta. Então, assim, eu até deixo aqui a sugestão nas minhas anotações que você verifique se está conforme as NBRs estudadas, tá? Porque tá com uma letra maior e o texto com a letra menor, talvez não seja muito interessante, tá bom? Portanto, deixar tudo da maneira gradual. E para isso existe aquela NBR, né, que já foi trabalhada com vocês através de vídeo aula, né, de lives, e vocês também têm. Então, assim, dá uma olhada lá para verificar qual a formatação correta para esse teu sumário aí. Bom, eu coloquei melhorar a formatação do sumário, né, ver as regras. Os capítulos no texto, lá dentro do texto, estão com tamanho também grande. Eu acho que está seguindo a ideia do sumário, né, ser maior. Tá? O tamanho da fonte do texto também, eu não tenho certeza porque aqui eu uso está em PDF, mas aparentemente está menor do que a requerida, né? Ou seja, o tamanho da letra que a gente deve utilizar como padrão é tamanho 12. E eu acredito que ela está um pouquinho menor, porque quando eu peguei o trabalho para abrir, ele estava diferente dos demais, né? Com a mesma distância, mesmo zoom, mas ele parecia a letra estar menor. Então eu peço também que você dê uma olhada, né? Se o tamanho da letra não tiver 12, que você coloque 12, né? Foi só uma observação também aqui, né? Bom, os subtítulos, eles estão diferentes do que está lá no sumário em relação à formatação, né? O sumário, na regra, diz assim, que quando eu boto o título, por exemplo, introdução, ele tem que ser maiúsculo e negrito. O subtítulo, ele tem que ser só maiúsculo. Já o outro subtítulo, ele tem que ser maiúsculo, minúsculo e negrito, e assim sucessivamente, né? Tem essa regra nas NBRs. E, da mesma forma, nós temos que colocar dentro do texto,
né? E lá dentro do seu texto, os subtítulos estão todos em negrito, tá? Então, assim, estão diferentes do sumário, tá? Nesse sentido. A tabela de cronograma, a tua tabela de cronograma está fora das margens, ela ficou um pouco maior, né? Talvez seja por causa do tamanho das informações, mas a gente tem que catar meio de colocar ela dentro do limite de margens, tá? Para ficar um texto visualmente bonito, tá? Porque, como eu disse, são textos que a gente olha por cima, então a gente percebe esses detalhes, tá? Mas é coisa que se pode ajeitar com 2 cliques aqui, você consegue organizar, tá? Tem outra coisa também que eu verifiquei, é o termo referências. E para esse termo referências, lá nas normas, tem até um capítulo específico. Quando eu coloco lá no meu sumário a referência citando a página, quando eu coloco citando a página, dentro do texto, eu tenho que colocar ela com alinhamento à esquerda. Se eu colocasse lá só referência e não colocasse que ela estava na página 10, 15 ou 20, dentro do texto ela podia ficar centralizada, que não tinha problema nenhum. Então, eu acho que é algo nesse sentido, tá? Então, a sua está centralizada, e como você nomeou lá que ela estaria na página 18, então, ela tem que seguir a norma, ela tem que ir para o lado esquerdo. Mas tudo isso, antes de corrigir, eu gostaria que você verificasse as normas, né, que vocês têm, foi recebido esse arquivo, né, normas NBR sobre isso, tá bom? Então, é só verificar qual a formatação. Bem como as referências também, as suas referências não têm formatação, tá? E elas devem, tem um espaço delas que tem que ser em negrito, né? Tem que ter o alinhamento, né? Tem que ter essas coisas aí. E falta isso em algumas das suas referências, tá bom? Bom, isso foi uma visão superficial, como eu disse, são coisas que são facilmente corrigíveis, tá bom? Agora vamos aí à tua parte, à essência do texto, o teu conteúdo. Tá? O conteúdo do teu trabalho, o título dele é Desenvolvimento de Protótipo em Arduino para automação de objetos em ambientes públicos e também residenciais. Tá? Eu achei uma coisa muito interessante, antes de eu entrar aqui no mérito da questão, porque no seu trabalho aí, na sua apresentação, e a gente sempre observa que a apresentação de vocês, ela respondem muitas perguntas da gente. E a sua é exemplo disso. Respondeu muita coisa que eu tinha anotado aqui, tá? E acrescentou, aguçou ainda um pouco mais, porque você falou de uma coisa que não tem no teu trabalho. E aí eu já pediria também que, se fosse o caso, e o orientador achar pertinente, colocar também, que você tratou aí em 2 ou 3 colocações sobre os portadores de deficiência. Então, assim, realmente é uma das vantagens dessa tecnologia aí de automação, os deficientes. E no teu trabalho eu não me lembro de tu falar de deficiente, tá? Então, assim, em algum momento aqui, poderia entrar como justificativa, ou lá na problemática, alguma situação, ou mesmo lá nos objetivos, que incluísse esse nicho de pessoas, esse grupo de pessoas, tá? Os deficientes. Eu achei muito interessante aí na sua fala, tá bom? Eu peço que você observe as citações diretas, você usa algumas citações no seu trabalho, e essas citações, quando colocadas, quando discorridas, elas têm que estar bem colocadas, né? Também olhar nas normas como colocar, que você usa muitas citações, tá? Então tem uma regrazinha para você utilizar ela, tá? Gostei da sua introdução, tem alguns erros durante o teu texto todo, erros de concordância, né? Dentro do parágrafo, a ordem parece estar invertida, entendeu? O que está na metade do parágrafo por final, se você começasse com ele, seria melhor do que onde ele está, daria mais sentido ao texto. Tem algumas passagens do teu texto, e eu também pude assinalar isso, que são colocações que não tem sentido ali, ou ela não tem ligação, porque o texto ele tem que ter isso. Você termina um parágrafo, o parágrafo tem que chamar o outro, e o capítulo tem que chamar um outro, e um conteúdo chama outro, e assim sucessivamente. Em algum momento, né, em alguns momentos, o teu texto falta isso, tá? E aí eu deixo algumas sugestões, tá? Tem texto que você lê, não sei se é porque falta palavras, tem alguns que está faltando palavra, eu coloco também, mas tem uns que está realmente assim, sem muito sentido, né? Onde você tem que alinhar melhor. Eu vou mostrar bem aqui uma situação, aqui na introdução. No 4º parágrafo da tua introdução, você tem um texto que diz assim: a tecnologia da informação evolui exponencialmente, fazendo com que
em um momento, existir coisas sem nenhum tipo de automação e no outro momento já está com tecnologia de ponta, com automação em entendeu? Então, assim, ó, você lê um texto e você se perde em algum momento. Eu não sei se falta alguma palavra, mas assim, como você criou o texto, autoria sua, você vai dar uma lida nele, vai ver o que está faltando para ter essa... não tá tendo alinhamento na informação, né? Não está tendo o sentido adequado. E tem muito disso dentro do teu texto, tá? Que não te dá grandes prejuízos, né? Mas informações que talvez não, que com certeza são pertinentes ali, tá bom? Então, eu coloquei isso aí. A tua justificativa, eu acho que falta você justificar melhor, né? Porque é um trabalho importante, aí onde talvez entraria a questão dos deficientes, mais o parágrafo por deficiente, né? Justificar o porquê desse trabalho, porque esse tipo de automação ela é importante, onde é que ela vai realmente agregar valor, tá? Você cita situações residenciais e situações públicas, então assim, é a hora de você colocar até um exemplo, vamos dizer dessa forma, tá bom? E eu também deixo aqui uma justificativa, eu deixo uma maneira de como você melhor organizar a tua justificativa, tá? Ó, você começa dizendo assim: neste projeto será desenvolvida a proposta de desenvolvimento de protótipo com automação, tal. Aí lá embaixo você bota: atualmente existe muitos propostas de automação residencial. Ou seja, talvez esse texto ficasse melhor lá em cima do que esse ali. Entendeu? Porque ele tá solto ali onde ele está. Então é assim. E aí eu recriei a tua justificativa, né, como uma sugestão e deixei aqui, eu vou te enviar. Como que ficaria melhor você colocar, né? No segundo parágrafo, por exemplo, também você usa as palavras de uma maneira que até a metade tá bom, mas da metade para o fim, que ficaria melhor no começo. Então eu criei aqui uma situação diferente. E eu vou te mandar junto também como exemplo, tá? Para que você possa estar melhorando, assim, é só alinhamento de ideias, é só isso, tá? Bom, sobre a problemática da sua pesquisa, eu disse aqui, problemática poderia abordar mais situações, porque está 2 parágrafos, né? Sim, você poderia botar mais situações, citando as vantagens e desvantagens, né? Aí eu vou voltar a falar dos deficientes, né? Vou voltar a falar também, qual é a vantagem de uma automação dessa no setor residencial? Economia, conforto, controle, praticidade, comodidade. No setor público, né? No setor público comercial, vamos supor, aí tem redução de custo, que você cita lá embaixo, melhoria na logística, diminuição de atividades das pessoas no trabalho, ou seja, aumenta. Então, são situações que a tua solução, ela vai responder, ela vai melhorar, ela vai agregar valor ali. Então, assim, são problemas que eu deixo aqui como situações que você possa estar colocando ali, tá bom? Nos objetivos, objetivo geral, tá bom, desenvolver um protótipo e tal, mas os específicos não respondem o geral, né? Analise uma coisa, desenvolver um protótipo, aí só aí eu já tenho que ter nos meus objetivos, no mínimo aqui, mas são coisas que você pode só acrescentar, por exemplo, a linguagem que eu vou utilizar para desenvolver, né? Qual é a arquitetura? Aí lá embaixo você tem lá falando a placa, falando aquelas coisas todas, né? Então, assim, você poderia já apontar aqui nos objetivos específicos, certo? Porque é de desenvolvimento. Se é desenvolvimento, qual é a linguagem que eu vou utilizar? A IDE adequada, tá? Se através de um tablet, de um celular, se através que eu vou controlar aquilo, que eu vou poder fazer aquela programação. Então, eu acho que faltou um pouco disso também, e eu coloco aqui essa observação, tá? Para você ver se é necessário. Porque o objetivo é desenvolver. Então, os verbos que eu uso para desenvolver não é mostrando, aqui tem mostrando a problemática, não é apresentando, não é incentivando, né? É programando, aí é vendo linguagens, é cor do tipo, tá? Então, eu acho que você tem que ver um ou dois mais objetivos para poder acrescentar aqui nesse seu, que contempla aí o desenvolvimento de um protótipo, tá? Desse mecanismo automático aí. Tá? Botei aqui ainda que no objetivo geral, se acrescentar em ambientes públicos e residenciais, pode aproveitar melhor os específicos. Porque você reduz, né? Você só bota que desenvolver um protótipo com mecanismo automático utilizando plataforma Arduino.
Aí você pode continuar para ambientes públicos, residenciais e públicos e tal. Você pode melhorar ele. Que aí ele te dá mais possibilidades para os objetivos específicos. E aí justificaria esse tanto de objetivo específico aqui. Quando você coloca a utilização, que quando você bota que é para ambientes residenciais e público, você restringe a aplicação disso aí, né, do protótipo. Tá bom? No referencial teórico, segundo parágrafo, talvez, texto desnecessário. Deixa eu ver o que foi aqui, segundo parágrafo. Você botou, porque você botou um texto aqui, não achei muita pertinência nele, né? Por isso que eu botei talvez ser necessário, era bom tirar, né? Você faz aqui, vamos dizer aqui, é uma crítica, né? É uma crítica em relação ao meio ambiente, né? A destruição que a tecnologia, né, causa aqui, a destruição do meio ambiente, deixando à margem da sociedade através da exclusão econômica. Eu não sei se não sei muito a necessidade disso bem aqui, não. Por isso que eu coloquei talvez ser necessário tirar, né? Pronto, aí no referencial teórico, a gente vai ver aqui quais são a tecnologia, quem foi que já fez algo parecido. Referencial teórico, essa tecnologia com o Arduino já é muito utilizada, a robótica, né? Então, assim, eu esperei exemplos aqui, não encontrei nenhum exemplo de nada, né? Você conceituou bastante a eletrônica muito bem, o Arduino, né? Mas, assim, eu na minha concepção, eu esperava encontrar aqui algum exemplo de automação, você bota como é que discorre, tudo bem, mas não tem, o texto é grande, é bom, é bacana de se ler também, não é enfadonho, né? Os dados aqui pesquisados são bastante pertinentes, mas eu esperei assim, sim, me diz aí um exemplo aí de uma tecnologia utilizando o Arduino. Não tem, você fala superficialmente, e se tem aqui eu não consegui encontrar, né? E é porque eu li, porque eu achei o texto bonito e bacana. Realmente, é como você disse que ia explicar lá no slide, né? Ela agrada aos estudantes, por quê? Porque é uma coisa que você vê fazendo, né? Robótica, você dá um comando aqui e tem uma ação imediata, tem uma reação, então isso é importante. Tá? Então, eu deixei aqui também que faltou aqui no referencial teórico isso aí. Página 8, terceiro parágrafo, não entendi a ligação do parágrafo. Bom, deixa eu ver bem aqui se eu consigo entender o que foi que eu coloquei isso aqui. Lembrei agora, tá bem aqui. Página 8, terceiro parágrafo. Porque você lá em cima, no conceito de Arduino 5.1, você mostra o modelo de uma placa, você fala que é um microcontrolador de código aberto e tal. Aí o terceiro passo diz assim, graças também à utilização de vários componentes, sensores que capturam dados como distância, temperatura, unidade de luz, relés, que acionam equipamentos disponíveis e muitos outros. Pronto. Tá vendo? Faltou alguma coisa aí. O que eu quero dizer com isso? Eu nem estou me referindo ao texto anterior e nem ao que está vindo. Então, é um parágrafo que ficou ali no meio e eu esperei terminar e não terminou. Então, assim, ou você começa de uma forma diferente, ou você termina acrescentando o que quer dizer, né? Então, eu coloquei também essa observação para você olhar também em relação a isso aí. Metodologia. Metodologia também. O que se espera? Metodologia de métodos, de como eu vou fazer. Você vai desenvolver um protótipo, né, para aplicar, aplicável em residências e em setores públicos. Então, como é que eu vou fazer isso? Pronto, sua metodologia também não me dá esse passo a passo. Sua metodologia, ela cita aqui conceitos sobre, deixa eu ver o que você fala aqui, fala muito bem também sobre lixeira. Pronto, e aqui é a primeira vez que você fala da lixeira, né? Porque lá atrás você fala em objetos, e aqui você já está falando especificamente da lixeira, né? E aí vai abrir algumas perguntas, como por exemplo, esse mesmo protótipo aí criado, ele vai servir, além da lixeira, para quais outros? Né? Então, já abre essa pergunta, porque aqui você fala especificamente da lixeira. E no título é para a automação de objetos, dá a ideia de larga utilização, tá? Então, abre esse paradoxo aí. Mas, assim, como é que eu vou fazer isso? Você disse que o método da tua pesquisa, experimental, né? Ou seja, de experimento, significa que você vai criar e vai botar para teste. Eu entendi dessa forma. Mas aí, cadê os passos? Onde que eu vou colocar? Qual é essa clientela que vai testar? É um ambiente fechado, um ambiente aberto?
Entendeu? Metodologia tem essa finalidade de dizer os métodos que eu vou alcançar aquilo ali, tá bom? Então, eu deixo também essa pergunta, né, em relação a essa sua metodologia. Você explica sobre o Arduino, sobre o protoboard. Aqui você já começa a falar das placas que você deve ter aplicado lá também no objetivo, né? A desenvolver, você colocar, mostrar as placas ou tal, vai ser trabalhado, né? O sistema você fala aqui, né? Então, assim, mas o principal da metodologia, método, como vai acontecer aquilo? Como é que eu vou atingir o meu objetivo? Ou os meus objetivos, tá? Então, não ficou bem claro, né? Tá bem conceituado, tá bem abrangente, mas não tá claro. Aí eu coloquei outra pergunta aqui. Atingir públicos, você colocou lá na página 13. Atingir públicos nas grandes e pequenas cidades. Aí é um campo de pesquisa, né? Na realidade, aí eu botei aqui, como será feito isso? Como é que você vai fazer com que essa lixeira chegue em grandes cidades e pequenas cidades? Né? Seria bom nós trocarmos esse termo para colocar em alguns comércios ou alguns locais públicos na cidade, tal. Então, a metodologia tem esse poder de restringir ou de delimitar o que nós vamos fazer, pontuando. Eu vou fazer assim, assim, assado. Então, são coisas que a gente tem que pensar como fazer. Né? Eu botei uma pergunta, mas você já me respondeu no seu slide, né, dentre as outras também, que eu já até apaguei aqui, que é o acionamento da lixeira, né, por sensor de presença, até porque você coloca aí, mas você não coloca como isso acontece. No último parágrafo você diz que tem um tensor que vai abrir e tal, mas você não fala que tem a presença ou humana, ou de um objeto, de outro objeto, tá entendendo? Mas você disse aí na sua apresentação. Bacana isso. Então agora eu já sei como é que ela vai funcionar, através do sensor de presença. Aí os objetos, eu coloco aqui que você fala no título de objetos, e aqui você só fala da lixeira, né? Aí eu pergunta, quais os sistemas envolvidos no desenvolvimento, o nível de conhecimento de quem vai, do desenvolvedor, ou seja, que qualquer pessoa pode usar, pode desenvolver, né? Coisas desse tipo. Se você vai ser experimental, vai ter que ter um feedback, você não vai testar, então você tem que colher alguma coisa de volta. Né? Vai ser uma observação, por isso que é bom delimitar o campo. Você vai ser na prefeitura de Monte Alegre, vai ser no hospital de Jué, vai ser na clínica e tal. E aí você vai ter que ter um feedback para mostrar. E falando em feedback, aí eu entro já no seu cronograma, que eu também não gostei do seu cronograma, mas é facilmente organizável também. Você coloca na escrita da monografia, e aí na sua fala, eu entendi que inicia em outubro e novembro, mas não termina, né? Porque a monografia, ela vai até o final, ela é constante, né? Aquisição de material é outra coisa aqui. Eu acho que agora eu entendi que é a lixeira, que é os produtos, né? Então, assim, só para finalizar da monografia aqui, você tem que seguir ela até no mês de apresentação da defesa, você tem que estar com ela sempre melhorando, porque pode surgir algo novo, pode surgir alguma informação que você queira sempre estar colocando, então é um texto que é sempre modificado até na gente entregar, tá? Porque esse é um trabalho que não é finalizado, ele vai ser continuado, pode ser que alguém chegue e melhore com alguma outra informação. Desenvolvimento do mecanismo e desenvolvimento do código-fonte. Aqui eu vou entender que o do mecanismo seria preparar a lixeira e o código-fonte seria os programas para poder fazer a codificação das placas, né? Então, ó, a escrita da monografia ela tem que ir até o final, então tem que ficar abaixo disso. Testes do código, aprimoramento. Eu também não entendi direitinho em relação, entendeu? E aí, por exemplo, quando você falou lá atrás, eu replico, nas grandes e pequenas cidades, quer dizer, quando é que você vai testar? Tem que estar aqui no cronograma. Então, assim, vale criar mais 2 ou 3 linhas aqui na tabela do cronograma para você colocar essa aplicação, tá bom? Nas referências, falta a formatação adequada, né? Aí eu já disse, né? Não está, pelo menos no texto que eu recebi, não está formatada adequadamente, sem alinhamento, sem dar destaque ao texto, né, direitinho, está na ordem alfabética, deixa eu ver, está na ordem alfabética, mas não está com a formatação certinha, tá? Então, no mais, você vai receber essas dúvidas, perguntas que eu deixo, você vai receber essas observações,
né? E vai ver com o orientador a necessidade ou não de colocar dentro do seu texto, tá? Como eu disse, são só observações para que a gente possa estar melhorando, tornando a leitura mais viável. A leitura ela tem que ter dinamismo. Eu tenho que ler aqui, lá na frente eu tenho que ter a resposta para aquilo, tá? Então eu percebi essas coisinhas que faltam você melhorar. Talvez são detalhes que nem você não tenha percebido, né? Que realmente faltam algumas ligações, tá bom? Os textos, observar onde eu coloquei destacado, é a questão do sincronismo de ideias, que não está tendo. Você começa e não termina. E tem que ter palavras para terminar, ou falta alguma palavra no meio de ligação. Sim, mas são detalhes que dão para corrigir, né? Em suma, o seu trabalho está excelente, a ideia é muito boa, né? Eu acho que tem tudo para dar certo, tá? Você está de parabéns aí pela escolha, a Alan também está de parabéns aí pela orientação, tá bom? Então, só agradecer aqui esse momento de participação. Muito obrigado, professor Alan. Obrigado, Joilson. Obrigado, professor Lucinauro, pelas considerações. Passo agora a palavra para o professor Maurício para fazer suas arguições sobre o trabalho. Por favor. Boa tarde, Joilson. Boa tarde, professores Alan e Lucinauro. A princípio, agradecer pela oportunidade, pelo convite para participar da sua banca e falar da importância do seu trabalho, né? Já foi bem ressaltado pelo professor Lucinauro. É um trabalho que está em crescimento, né? E faz até uma menção, até já aproveitando o gancho da fala do professor Lucinauro, tu cita em alguns pontos a questão da utilização da robótica hoje, né? Tu citou até 2 exemplos. Tu cita o caso do projeto que você participou no Instituto Federal, e o professor Lucinauro faz menção a uma citação que tu fez no teu texto. Mas, assim, o teu título é muito mais do que isso. O teu título remete a um trabalho bem mais abrangente do que simplesmente a robótica educacional. E você restringe muito, né? No teu título ele é bem abrangente, no teu texto ele está mais voltado para algo experimental, que vai ser desenvolvido dentro de uma escola. Até na tua fala, tu deixa isso claro. Eu não sei se é porque tu já tem essa experiência e reconheço, eu tenho também essas minhas paixões, né? Quando eu pego algo, eu quero levar diretamente para aquela minha área de atuação. E aqui tu tem que se desprender um pouco, né? Tu tem que abrir mais o teu leque de visão. Até mesmo porque o teu título diz isso, né? Que é o desenvolvimento de protótipo Arduino para a automação de objetos em ambientes públicos ou residenciais. Eu trocaria esses residenciais por privados. Que o privado, quando tu diz público ou residencial, tu está limitando a uma prefeitura ou uma residência, a casa de alguém. Quando tu diz público e privado, o privado ele está entrando, né, tanto uma escola pública quanto uma escola privada. O privado está também citando uma empresa como também uma residência. Então, eu já começaria mudando isso aí. O residencial ali colocaria no privado. Permanecendo com esse título, né, aí a gente tem que modificar um pouquinho, ou ampliar mais a visão do teu trabalho, em especial o teu referencial. Como o professor Lucinauro falou bem, o teu referencial mostra, é o estado da arte, é o que está sendo feito com relação à robótica ou com relação ao Arduino. Ou eu vou até corrigir, não especificamente a robótica, mas o teu tema ele é mais abrangente, ele trata especificamente da automação de objetos, da automação de ambientes, então ele vai um pouco além.
Eu não vou entrar muito nessa questão do mérito da formatação do teu trabalho, porque isso aí é prática, então isso tem que ser feito. A gente observa que falta alguns ajustes, o professor Lucinauro, ele retrata isso bem, né? Tu comete alguns equívocos, mas isso é normal, digamos assim, né? Faz parte do nosso trabalho. Então a gente só tem que ter um cuidadozinho a mais. Eu já começo um exemplo, bem que na citação, eu não sei, também eu não fui muito a fundo nessa questão, eu não olho muito, eu já olhei muito para essa questão de citações e referências, mas eu olho o que está mais gritante, né? Esse K. Denis aqui, eu não sei se isso é o sobrenome dele ou esse K. Denis, o K é a abreviação do Denis, né? Então tem que ver isso. Eu já marco para observar aqui e mostrar na ABNT. Porque se esse K ponto for a abreviação do nome da criatura aqui, né? O K não deve estar aqui, somente o Denis. O Denis é o nome da criatura, então deveria estar somente o K, mas o K por extenso, que eu não sei o que é esse K, né? Então, normalmente a gente não utiliza a abreviação em citação. Lá na referência a gente utiliza. Então tem que ter um pouquinho mais cuidado com relação a essa questão. Descuidos a gente sempre comete, mas nas tuas versões futuras, tu tem que ter um pouco mais de cuidado com relação à questão da adequação às normas, da adequação às regras. Não vou entrar muito nesse mérito, porque o professor Lucinauro já retratou isso muito bem, e é uma coisa que nós sabemos que tem que ser feita, né? Eu já começo bem aqui na tua introdução, quando tu coloca que a sociedade vem ficando cada vez mais exigente e ou dependente no que se refere à automação de objetos para facilitar o seu dia a dia. Aí tu coloca que o autor ressalta, tá. Apesar de ter um autor dizendo isso, é uma afirmação que ela não é, digamos assim, totalmente aceitável. Porque nós vivemos sem a tecnologia, nós conseguimos viver sem a tecnologia. É tanto que, se fosse da forma como tu está colocando aqui, todos os ambientes hoje estariam automatizados. E a falta da automação, nós não conseguiríamos viver sem ele. Lógico, isso vem facilitar, isso vem ampliar, isso vem tornar a nossa vida mais cômoda, digamos assim, mas tem que ter cuidado com essas afirmações. Eu já vou entrar logo numa outra afirmação, aproveitando que eu estou pegando esses enfoques, a questão que tu diz que, eu não me recordo bem onde eu só lembro da tua fala, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, da questão que tu diz que a automação, ela está presente, achei aqui. A automação está presente em muitos setores da nossa economia, com grande redução da mão de obra humana. Isso pode ser sentido especialmente no setor do agronegócio. Apesar de ter uma citação do IBGE aqui, eu já aproveito a oportunidade para dizer que seria ideal que tu atualizasse, porque tu está utilizando uma referência de 2019 e a gente sabe que tem dados mais recentes, né? Então, a cada 2 anos, a atualização desses índices. Então, seria ideal que você visse, entrasse de fato no IBGE, no site do IBGE, ou dar uma googada mesmo, que tu vai encontrar dados mais recentes. Mas essa questão de dizer que normalmente a gente atribui muito desemprego a determinada automação, ou dizer que ela está bem presente no campo, no agronegócio, é algo que precisa ser de fato comprovado. Você cita o dado do IBGE, mas você não comprova esse dado do IBGE aqui de 2019, ele não comprova totalmente a tua fala anterior, né? Tá lá na página 12, onde tem o gráfico aqui do ranking dos 10 países. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de afirmação. Eu só estou fazendo isso para fazer o link com a fala que eu fiz anteriormente. Então, toda afirmação nesse aspecto que a gente envolve a população como um todo, ou que a gente torna
válido, que a gente valida alguma coisa, nós, enquanto pesquisadores, nós temos que validar estes dados com alguém que já pesquisou. Então, eu sinto, em muitos lugares aqui no teu texto, eu encontro essas afirmações, mas eu não encontro a validação dessas afirmações com pesquisadores, né, que já trabalharam com isso, que já desenvolveram essas pesquisas. E quando encontro, são dados desatualizados. Eu te digo porque são desatualizados porque eu trabalho um pouco com isso. Então, eu sei que tem dados mais recentes. Eu não vou sugerir, porque sugerir autores para ti, eu estaria tentando induzir os autores que eu normalmente utilizo. Então, isso aí é uma coisa de identidade, de identificação. Você tem que fazer essas pesquisas e você tem que se identificar com aquele autor e com aquela área que ele está, como é que eu posso dizer, implantando, né? Ou pesquisando, posso dizer. Tem alguns pontos aqui que eu vejo muito essa questão que o Lucinauro já retratou, eu não vou entrar muito no mérito, da questão da concordância, ou da questão de excesso de palavras, ou da ausência de palavras. Então, eu marco isso aqui no teu texto, eu encontro muito. Um exemplo, quando tu diz aqui, na página 5, utilizando esses softwares embarcados, pode-se automatizar a maioria dos objetos, desde TVs até lixeiras, tornando a vida das pessoas mais prática, fazendo com elas possam. Então, não é fazendo com elas, é fazendo com que elas possam dedicar mais tempo, ou dedicar-se. Então, tem que ver um pouquinho dessa... Faltou o quê? E falta uma concordância, uma palavra ou uma troca de palavras um pouco mais frente para fechar o teu texto, porque eu não tenho uma concordância. Por que que eu peguei a ideia? Porque eu já conheço a temática, então, se eu conheço a temática, eu fiz a ligação, mas uma pessoa que não tem conhecimento, ela vai ter dificuldade de encontrar esse teu texto. Um conselho que eu te dou e que eu sempre faço é dar o texto para uma terceira pessoa, porque uma coisa que normalmente acontece, a gente já está tão acostumado com aquilo que a gente está vivenciando todo dia que a gente não vê essas faltas. Então, é ideal que você pegue uma terceira pessoa para ler. Pode ser até a tua esposa, né, que está aí sempre contigo, mas dê para uma terceira pessoa ler, que ela vai encontrar essas falhas aqui. Então, tem muito isso, essa questão de rever redação, ou um texto destacado, ou uma palavra grifada, né? Ou uma troca de palavras que eu estou sugerindo. Lógico, isso foi a minha visão do texto. Necessariamente não quer dizer que será a tua visão do texto. Talvez a minha compreensão está sendo até o contrário da tua, né? Mas é só para te chamar, para chamar a tua atenção para esses pontos. Lá na justificativa, tu já disse que neste projeto será desenvolvido a proposta de desenvolvimento, desenvolvida e desenvolvimento, né? Então, a gente evita a repetição de palavras, de sinônimos ou de palavras correlatas, porque o texto ele fica forçado. Em determinadas situações, quando você quer forçar que o leitor, de fato, compreenda o teu texto, você o utiliza. Mas, em outras situações, torna o teu texto cansativo e, às vezes, incompreensível, porque tu repete tanto determinadas palavras que o leitor ou se cansa ou não compreende aquilo que tu está falando. Então, esse desenvolvida e desenvolvimento, né, eu tentaria usar uns sinônimos aqui. Eu até sugeri apresentada, né? Nesse projeto será apresentada, mas eu não sei se o apresentado aqui substituiria bem o desenvolvida, porque, na verdade, tu quer desenvolver. Então, o que eu trocaria? Eu não trocaria o desenvolvida, eu trocaria lá o desenvolvimento lá na frente. Então, tu faz esse jogo de palavra, fica brincando com as palavras, com os sinônimos, para ver se tu acha uma palavra que se encaixe melhor, né? Tem uma questão aqui que tem duas sentenças nessa mesma frase, né, nesse mesmo parágrafo, tem duas sentenças que elas não estão se fechando. Eu acho que faltou uma palavra, ou um ponto, uma vírgula. Normalmente eu faço eu boto uma vírgula, eu boto um ponto, mas na verdade é só para chamar a tua atenção para que tu veja isso aí. E eu até esqueci de ligar o tempo. Espera bem aí. Não, o Alan começa a brigar com a gente. E nós estamos
avançando demais. Atendendo ao anseio da população, segundo parágrafo da justificativa. De novo, fez pesquisa para saber que a população anseia por isso? Ou, especificamente, a população de Gil Goiás ou de Monte Alegre, eu não sei qual dos dois municípios tu reside, estou dizendo porque o Lucinauro citou os dois, mas acredito que seja um deles. Tu fez uma pesquisa para saber se, de fato, a população de Gil Goiás ou de Monte Alegre anseia por esse tipo de tecnologia? Então, nesse ponto, voltando àquelas afirmações que tu diz lá na frente e que tu diz lá com relação à automação causando desemprego. Necessariamente não é a automação que está causando desemprego. Talvez a falta de capacitação do profissional que atuava naquela área, né, que ele teve a oportunidade de se capacitar, de ampliar o conhecimento para poder atuar com aquele equipamento, mas ele desperdiçou a oportunidade. Então, nós temos os dois lados aqui. Eu não estou defendendo e nem acusando, eu só estou te mostrando que há outras visões e que a gente não pode tornar a nossa verdade a verdade dos outros. Então, você é um escritor, né, é um pesquisador, e você tem que apresentar fatos e comprovar esses fatos. Então, essa tua afirmação aqui, eu tenho que rever isso aqui. Outra coisa, no próximo parágrafo, tu diz, atualmente existem muitos protótipos. Quais? Né? Mesma coisa que o professor Lucinauro falou. Em muitos pontos do teu texto, tu fala muito em protótipos, mas quais? Aí eu uso a fala dele. Eu só sei que tu vai fazer um protótipo de uma lixeira, e eu te perguntei isso no início, né? Eu só sei que tu vai fazer o protótipo de uma lixeira porque eu vi lá no final a lixeira, né? Se não, em momento nenhum eu saberia disso. Então, isso tu já tem que ter deixado claro no teu texto. O que tu pretende e como pretende. Aqui, já no final da introdução, tu já poderia ter mostrado isso. Então, já no final da introdução, já diz já deixa claro o que tu quer fazer. E na justificativa, por que tu quer fazer? E esse argumento teu aqui, que é atender os anseios da população, ele não justifica, citando de novo o Nauro, ele não justifica o teu objetivo lá, que é fazer o estudo de automação, né, de protótipo de automação de objetos para ambientes, né, digamos assim. Então, tem que rever isso aqui. O teu problema, tu tem que ampliar, porque o teu problema aqui ele não é problema ainda, então tem que ampliar mesmo, tem que mostrar realmente esse teu problema. E vocês a turma de hoje está usando muito essa questão da pandemia. Nós já passamos por N pandemias, e nós vamos passar por N pandemias, né? E já tem estudos que dizem que já estão vindo outras, inclusive já tem uma bactéria que, de novo, foi liberada na China. Eu estava lendo sobre isso hoje, né, que já está se difundindo, já está se espalhando. Então, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é possível que aconteça. O nosso foco não são as pandemias, os nossos focos são os problemas diários, do cotidiano, do dia a dia das pessoas, que a gente quer resolver. Então, o teu foco é esse. E o Lucinauro retratou muito bem. Em que uma automação de um determinado objeto, o porquê que protótipos de automação, eles vão ser úteis para a população, isolando essa questão da pandemia e isolando essa questão do contato. E o professor Lucinauro, ele deu um exemplo muito bom, e você também, a questão dos deficientes, a questão da acessibilidade. E nós teríamos em outros exemplos que poderiam ser abordados aqui, mas isso é uma decisão sua. Você só tem que encontrar, de fato, essa justificativa para o teu projeto. O objetivo geral, desenvolver um protótipo com mecanismo automático utilizando a plataforma do Arduino. De novo, qual protótipo? Protótipo de quê? Protótipo para quê? Isso tem que estar presente aqui no teu objetivo. E estando presente no teu objetivo, necessariamente não precisa estar no teu título, mas no final da tua introdução deve estar. Porque a pessoa vai ler o teu título, vai se interessar, vai ler a tua introdução, vai ver que lá no final da tua introdução tu deixou claro que o teu objetivo geral. Porque o teu objetivo geral tu pode colocar lá no final da introdução. Não é igual está aqui, mas transcrito, né, em fala, dizendo, mostrando e já justificando. Um primórdio da tua justificativa.
Objetivos: mostrar a problemática. Eu trocaria esse problemática aqui, eu caçaria uma outra palavra. Apresentar uma solução criativa com automação de objetos simples. De novo, o objeto simples está muito genérico, tu tem que fechar mais. Incentivar a automação incentivar o aumento da automação em hospitais, empresas, residências. Ok, tu tem que dizer isso lá na metodologia, como é que tu vai fazer, e lá no referencial por que tu vai fazer. E essa questão de reduzir custos da automação de objetos e trazer comodidade para a sociedade. Eu faço até o comentário aqui. Esses dois objetivos aqui, eu aconselho que tu reveja eles. Por quê? Não é o fato de ter um protótipo que vai reduzir, né, um preço de um produto. Depende muito do material que tu vai utilizar, depende muito da forma como você vai utilizar, depende muito do local onde você vai utilizar. Então, tem que ver essa questão do teu objetivo. Ele não responde bem, e o professor Lucinaldo foi muito feliz ao dizer isso. Trazer comodidade para a sociedade. Eu faço o mesmo comentário. Não é o fato de ter o projeto que vai trazer comodidade. Isso precisa ser aceito, isso precisa ser implantado. Então, rever esses dois objetivos. O teu referencial, eu não vou entrar, o professor Lucinaldo já retratou muito bem. Eu só acho que tem alguns tópicos aqui que tu tem que ampliar mais as discussões, né? Eu acho que até, eu tinha marcado alguma coisa, mas depois eu tirei. O 5.2, eletrônica, tu só tem 2 parágrafos. Então, tu pode ampliar a questão da eletrônica aqui dentro, a discussão, ou tu poderia colocar isso como temática acessória de um outro tópico relacionado, né, à eletrônica, mas não necessariamente ter um tópico eletrônica com 2 parágrafos. Eu entendo que isso é um projeto e eu entendo que tu vai ampliar, mas é só chamando a tua atenção para esse ponto. No teu TCC2, evita essa questão de você ter tópicos muito resumidos. Se você vai colocar só 2 parágrafos, encaixe ele em uma discussão acessória, digamos assim, ou que ele seja acessório a uma outra discussão. Tem aquela questão lá da afirmação que tu fez com relação a que a automação está causando desemprego. Se você, de fato, vai manter essa afirmação, de fato, comprove com um autor que já pesquisou sobre isso, né, e que, de fato, na pesquisa dele, ele identificou esse caso. Tu diz que no agronegócio a automação está bem presente. Isso é meio termo, né, que tem muita atividade que ainda é feito braçal, apesar de ser grandes produções, mas ainda emprega muita gente, então isso tem que ser feito um estudo mais aprofundado. Atualizar esses dados que tu coloca do IBGE. A tua metodologia, eu só tenho a dizer o seguinte, da tua metodologia. Tu, em algum lugar aqui, fala de materiais e métodos. Faltou mais o método. Tu fala de cada componente em separado, mas tu não fala do conjunto, né? Tu tem que finalizar, né, o todo, né? De fato, deixar claro como tu vai fazer. Outra coisa, falta ampliar essa metodologia, como o professor Lucinaldo falou, metodologia. Não preciso falar somente dos materiais, mas também eu preciso falar dos métodos, eu preciso falar dos meus objetivos. Eu tenho que trazer os meus objetivos para cá e dizer como é que eu vou alcançar, como é que eu vou atingir cada um deles. Outra, se é experimento, concordo com o professor Lucinaldo, como é que tu vai fazer isso aqui? Tu vai fazer observação? Ou tu vai deixar lá e deixar um questionário do lado para a pessoa, após utilizar, responder, né? Então, tem que ver tudo isso. Então, isso tem que estar claro aqui na tua metodologia. No mais, eu gostei da forma como você colocou cada componente. Eu acredito que esses não são os únicos, tu vai precisar ampliar mais um pouco, mas até o teu cronograma tu já deixa isso. E eu estava vendo muito essa questão, desenvolvimento do código, desenvolvimento do mecanismo e desenvolvimento do código-fonte. Eu já sei de onde foi que os outros pegaram do teu projeto,
Porque eu estava vendo muito isso, esses dois tópicos, desenvolvimento do mecanismo, e eu olhava no deles e eu digo, mas que mecanismo? Eles não estão desenvolvendo o mecanismo. E desenvolvimento do código-fonte. Ou seja, tu tem um mecanismo e para esse mecanismo funcionar, tu vai precisar de um código-fonte. Então, ok. Escrita da monografia, eu coloco aqui que é para redistribuir, eu estou sendo até repetitivo nesse ponto, mas para enfatizar que tu precisa redistribuir, porque a monografia não é só outubro e novembro. A monografia, talvez, ela vai até março. Por quê? Depois que tu defender, talvez tu ainda tenha até correções e ampliações, mas tu vai colocar ela que ela seja até janeiro, digamos assim, e aqui no final tu tem a questão da correção após defesa, seria um último tópico que tu colocaria. Não é obrigatório, é só se de fato tu quisesse mostrar que após a defesa tu ainda teria correções do teu trabalho. No mais, referências do professor Lucinal, ele faz muito bem com brilhantismo nessa questão das normas da BNT, mas precisa rever algumas referências aqui, mais a questão de formatação. No mais, Joilson, eu só tenho a te parabenizar pela escolha do tema, pela importância que ele tem e a forma como você está abordando aqui. Então, parabenizar a você e ao seu orientador pelo desenvolvimento do trabalho. Mais uma vez, obrigado por a oportunidade. Obrigado, professor Maurício, pelas colocações. Eu vou aqui rapidamente fazer as minhas, tá? Os professores sempre colocam observações que, de fato, a gente também percebe, e eu enfatizo aqui, mais uma vez, a importância de outras pessoas, né, fazerem esse olhar, essa leitura do trabalho, porque às vezes passa muita coisa que a gente, de tanto olhar para o trabalho, a gente acaba não percebendo mais, né? E se o Joilson pecou em alguma coisa do trabalho, em algumas partes, e realmente tem algumas partes aí que foram bem apontadas pelos professores do Lucinal e Maurício, não foi por falta de compromisso com o trabalho, né? Ele, apesar de ter a profissão dele e tudo, estuda e fez um trabalho acima da média, né, da turma dele. Então, eu acredito que todas essas correções, Joilson, vão ajudar bastante a construir um trabalho de qualidade no final do curso, né? E todas são bem-vindas, né, para a gente construir um trabalho de qualidade. Então, eu vou rapidamente aqui fazer uma observação no início da apresentação, que você deu um ótimo exemplo sobre a sua aplicação, que foi a questão do deficiente físico, né? E aí, esse exemplo, ele é um detalhe que faz muita diferença na hora da apresentação, porque, de fato, como o professor Lucinaldo observou, no texto escrito eu também não percebi essa ênfase para esse tipo de aplicação, né? E, de fato, se uma pessoa comum, uma pessoa que tem os seus movimentos normais, seus membros, tudo normalmente, ela consegue abrir uma lixeira no lugar sem ter que fazer contato com ela, com os pés. Mas o deficiente físico, no caso, uma pessoa paraplégica já não vai conseguir, né? E aí tem a questão do acesso à distância, às vezes da cadeira de rodas não dá nem para alcançar na lixeira com o braço, né? Então, tem todos esses detalhes que esse é uma abordagem que você eu acredito que deva dar uma atenção, né? Porque é um nicho de aplicação que não é tão explorado assim, né? E você está trabalhando com uma ferramenta incrível que é o Arduino. Simples e com potenciais gigantes, né? Então, é isso. A sua metodologia, eu achei que ela está bem definida, tá? Em relação aos materiais. Mas, como também o professor Lucinaldo observou, faltou um pouco mais sobre os métodos, né? O como vai ser feito. Quanto aos materiais, está tudo, eu achei que ficou bem claro, né? Teve algumas observações que o professor Lucinaldo observou, que, como eu já trabalho na área, e você deve ter compreendido também muito bem, o professor Maurício também trabalha com robótica, então todo mundo aqui está por dentro do assunto.
é que quando eu vi lá o ultrassom, eu já entendi que o acionamento seria por ele, né? Ele seria o sensor de abertura da lixeira, de fato. Então, esse é um ponto que, para quem é da área, fica mais claro, né? Um questionamento que eu faço sobre essa metodologia ou sobre as aplicações, Joilson, que não é uma pergunta que você tenha que responder agora, são perguntas que eu quero que você reflita sobre elas para o seu TCC2, né? Inclusive, uma delas o professor Lucinauro também enfatizou. Quais outros objetos podem ser atendidos pela sua proposta, né? O quão fácil ou quão difícil seria pegar esse mecanismo que você está desenvolvendo e adaptar ele para colocar num outro objeto. Não sei quais objetos. E aí vem outra pergunta. Quais objetos poderiam ser automatizados, visando facilitar a vida de um deficiente físico? Ou mesmo em algum objeto, algum ambiente onde existe a insalubridade, a periculosidade, não é? Que a robótica ela está aí para atender os seres humanos, onde nós podemos correr algum risco de saúde, um risco físico, né? Então a robótica tem esse nicho de aplicação para que nós possamos nos resguardar, né, com segurança, enquanto os aparelhos, as máquinas façam esse trabalho para a gente. Então, fica esse questionamento aí em aberto. Um outro questionamento, que também pode ser abordado, Joilson, no TCC2, é sobre alguma interface de controle ou de configuração para esse mecanismo, né? A velocidade da abertura da tampa, quantos graus essa tampa vai abrir, porque depende da lixeira. Se você for levar para outra lixeira, já muda. O sistema vai se adaptar sozinho. Você vai ter um botãozinho para configurar a velocidade, para configurar o quanto a lixeira vai abrir, com quanto tempo depois ela fecha, se o acionamento vai ser só pelo ultrassom, se vai ter algum mecanismo adicional. Se o ultrassom falhar, se a pessoa não estiver exatamente na frente da lixeira, estiver na lateral, ele vai conseguir ativar também. Enfim, são questionamentos que surgem quando você vai desenvolver um projeto físico assim, né? Então, são questões que creio que podem te ajudar a englobar a maior quantidade possível de características, de possibilidades para o teu TCC2, né? E lá no teu cronograma, o professor Maurício comentou sobre a fase da escrita do TCC, né, que ela está só outubro e novembro, se não me engano, lá. E aí, a escrita, ela, no caso, ela vai acompanhar todo o trabalho. Toda a fase de levantamento teórico, de referencial teórico, você vai fazer o levantamento bibliográfico, né, do trabalho. Durante todo esse tempo, você também está realizando a escrita. E aí, uma coisa importante, lá do cronograma também, é colocar as atividades na ordem. Então, o que acontece antes está primeiro. Mesmo que ela continue, por exemplo, o levantamento bibliográfico é uma das tarefas que você sempre vai fazer. Então, ela começa no primeiro mês e só termina lá no penúltimo ou até no último mês, né? A escrita também. Só que aí tem tarefas que você só vai conseguir fazer depois que você concluir outras, né? Então, no cronograma, essa ordem do que vem primeiro é temporal, né? O que vem primeiro, o que começa primeiro tem que vir antes no cronograma. Então, é só um pequeno ajuste aí. O seu trabalho não tem defeitos graves, tá, Joilson? Não tem. Isso tudo são observações, detalhezinhos, coisas que cada pessoa tem uma visão. Eu leio, enxergo algumas coisas, o professor Sinal enxerga outras. E você, de tanto ler o seu trabalho, às vezes nem consegue mais ver problema nele, né? Porque você se acostuma com o texto. Então, isso é normal, absolutamente normal, tá? Então, Joilson, parabéns pela sua apresentação, pelo seu desempenho na disciplina. Eu vou agora te pedir alguns minutinhos, que eu vou me reunir com os professores para deliberar sobre o seu trabalho e você pode aguardar aqui na sala, tá bom? Até já.
Pronto, Joilson?